certinho aqui no da câmera. Vamos ver se tá tudo certo aqui. Olá pessoal, tudo bem? Oi Bela, Mini. Não sei o nome da outra pessoa aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui. Acho que agora tá certinho. Tudo bem, gente? A aula vai começar 8h07, sempre tô entrando 8 horas. E aí, assim que der 8h07, a gente começa a aula. O tópico de hoje, pra quem não viu, das nossas aulas... Oi Miriam, tudo bem? Então, a gente tá no segundo dia do nosso evento, são 3 aulas. A primeira foi no dia 30, tá essa aula no perfil, se você quiser ver depois. E vai ter aula até o dia 3, e aí a gente tá fazendo uma preparação para o lançamento do curso, tá? A aula de hoje vai ser sobre métodos de preparo e tipos de cookie, tá bem? Seja bem-vinda. Se você quiser se inscrever no evento também para receber todas as informações, é só você ir no link da bio e pode se inscrever lá, tá? E aí você entra, você se inscreve e entra no grupo VIP que você vai receber todo o material extra que tá sendo liberado lá. Tudo bem, pessoal? Nem se eu cafungar muito porque minha alergia tá atacada hoje. Nada, Miriam. Pega papel, caneta, sempre bem importante, por favor. Eu tô com tudo aqui do lado. Não lembrei. Esqueci de ligar o microfone. Esqueci de ligar o microfone. Bem-vindo quem tá entrando agora. Gente, eu juro que esses são os 7 minutos que mais demoram a passar enquanto eu tô esperando todo mundo entrar. Está muito... Tenta centralizar. Pera. Acho que não consigo centralizar. Acho que tá melhor. Vamos lá. Enfim. Quem foi entrando, se por algum acaso você não sabe, a gente tá fazendo aqui... Boa, Miriam! Gostei da otimização. Sempre que eu tô fazendo alguma coisa em casa e tenho um tempinho e posso, eu fico olhando alguma coisa. Eu vejo uma aula, vejo um curso, tento tornar o tempo mais produtivo. Arrasou! Oi, curte. Bela entrando no quarto. Baby. Olá, Tainá. Estou aqui olhando pro lado do computador com o guia da aula de hoje. Lembrando que se tem alguém que não está inscrito, vai no link da bio e se inscreve depois da aula, porque lá no grupo VIP você vai receber todos os materiais extras, todos os avisos antes de todo mundo, e ao final da nossa terceira aula vai ter uma surpresa, você vai receber mais informação se você estiver lá. Amei. Olá. A galera do NIT Dicas aqui é atento ao perfil, ó. Nossos parceiros maravilhosos. Faltam 3 minutinhos, gente. Assim que der 8h07 eu vou desligar o chat. Deixa eu aproveitar e colocar aqui o tópico da aula 2. Eu vou desligar os comentários, porque é uma aula para todo mundo bem focado. Ai, socorro. Pronto. Comentário fixado. Estamos aí com o tema da nossa aula de hoje. Esperando a galera entrar. Oi, Gisele. Oi, Marcela.
Só avisando de novo que quando bater 8 e 7 eu vou desligar os comentários. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar naquele ícone que tem de pergunta, que ao final da aula eu vou responder. E aí assim a gente pode se concentrar no conteúdo e não ficar, eu principalmente, não ficar distraída com os comentários aparecendo na tela. Oi Tati, tudo bom? Os passinhos do ser humano. Ele vai ficar entrando e saindo do quarto, tenho certeza. Um minutinho, gente, e eu fecho aqui os comentários pra gente começar com o conteúdo. A gente vai começar, inclusive, falando sobre manteiga. Amo falar sobre manteiga. Obrigada pelos corações. Mais um minutinho e a gente começa. Ó, quem não pegou caneta, papel, pega e anota. Depois vai ter material lá no grupo. Se você não se inscreveu, se inscreve. Pra não perder nada, por favor. Não quero ninguém sem os conteúdos e sem ser avisado de absolutamente tudo. Tudo. Vamos lá, falta um minutinho. Espero que vocês estejam animados hoje também. 8 e 7. Vou desligar aqui os comentários e simbora pra aula, tá, galera? Qualquer dúvida, manda na caixinha de pergunta que no final eu vou responder. Ativar comentário. Então, galera, boa noite. De novo, aqui é a Bia, né? Pra quem entrou agora ou quem não sabe. A gente vai começar com a nossa aula 2 hoje. E o tema é tipos de cookie, pontos da manteiga e métodos de preparo. Então, quem participou da aula 1 já está sabendo um pouco mais sobre os pontos da manteiga e a importância dela. Mas como essa aula é muito importante que você entenda exatamente o papel da manteiga dentro dos cookies e como a temperatura e o ponto dela vai alterar no resultado final, a gente vai ter uma leve recapitulação aqui de pontos bem importantes sobre ela. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é o que é manteiga. A gente sabe que a gente no Brasil costuma usar muito margarina em alguns preparos que a gente poderia usar manteiga e vice-versa. Então, vamos primeiro aqui destrinchar rapidamente o que é a manteiga em si. A manteiga nada mais é do que uma emulsão. O que é uma emulsão? É quando a gente pega um líquido e uma gordura e a gente mistura. E essa emulsão é uma emulsão bem estável. Tanto que a gente tem blocos de manteiga e ela fica firme em temperatura ambiente. Se você congelar ou gelar ela fica ali bem firme. Então, a manteiga é essa emulsão, essa mistura de água e gordura. E é muito importante que a manteiga seja uma mistura de água e gordura, porque isso permite que a gente faça alguns tipos de preparos diferentes, algumas estruturas diferentes e que a gente consiga agregar ar nela. A gente consegue pegar a manteiga, bater com açúcar e a gente faz um creme. Isso não é possível com outros tipos de gordura que são líquidos. É possível com outros tipos de gordura que tem uma composição semelhante. Mas para cookie, a gente quer utilizar manteiga. Se você quiser usar margarina, você até pode, mas você perde sabor, você perde um pouco da sensação boa que tem na boca, porque a manteiga ela se derrete na nossa temperatura, na verdade abaixo da nossa temperatura do nosso corpo, então quando você coloca ela na boca, ela simplesmente derrete. Isso não acontece com a margarina porque ela tem ali parcialmente gordura vegetal, e essa gordura vegetal ela precisa de uma temperatura um pouco mais elevada, né? Quase, na verdade, uns 11 graus a mais do que a manteiga, e nosso corpo não chega naturalmente nessa temperatura. Bom, já tendo explicado o que é a manteiga, a gente vai ter 3 texturas que a gente quer muito na hora de fazer cookies, especialmente os nossos cookies. Quem já viu aqui, quem conhece nossos cookies, sabe que nós trabalhamos com 3 tipos de cookies. Os nossos cookies clássicos, na verdade são 4, mas uma das massas é igual. Nós temos os cookies clássicos, os cookies American Crisp e os cookies NYC. Então, a gente quer essas 3 principais texturas que a manteiga dá pra gente. Que a primeira é quando ela tá no ponto pomada, que é quando a gente tem ela ali em temperatura ambiente, quando ela tá perfeitinha pra passar no pão, sem que ela esteja com nenhuma parte derretida ou meio esquisita nem dura. O segundo é quando ela está gelada, que é quando ela tá literalmente gelada. Você pega a manteiga, tira da geladeira, você tem ela gelada, ela tá bem dura, bem quebradiça. Se você tentar amassar a manteiga, você simplesmente não consegue.
E o terceiro é quando ela tá líquida, né? Quando ela tá derretida. A gente pega a manteiga e esquenta de alguma forma, seja na panela ou no micro-ondas, ou até mesmo naturalmente. Aqui no Rio é bem fácil da sua manteiga derreter se você deixar na sua bancada. E ela também pode ter uma diferenciação que ela é queimada, que é quando a gente pega essa manteiga, derrete na panela e carameliza os sólidos do leite que tem ali, e você consegue ver isso visivelmente. Você pega, deixa na panela por um tempo, vai mexendo e parte dela vai começar a ficar marrom e você vai derretendo, caramelizando, e você tem uma mistura ridiculamente saborosa, intensa e com um cheiro bem amendoado, mais de nozes, porque você tá caramelizando mesmo. Se você pegar açúcar caramelizado, você também tem essas notas parecidas. Então tá, nós queremos esses 3 tipos de textura para poder fazer 3 tipos diferentes de cookie, na verdade 4, porque também temos os cookies recheados. Passando disso, a gente sabe o ponto que a manteiga tá também pela temperatura. Então, a gente tem uma manteiga gelada, que é ali quando ela tá abaixo de 15 graus. A manteiga em ponto pomada, ela tá de 15 a 32 graus, se eu não me engano. E a partir disso, mais especificamente em 34, ela já começa a derreter, às vezes até em temperaturas um pouquinho mais baixas que isso. Opa! Então, a gente tá falando aqui agora da manteiga em ponto pomada. E por que essa manteiga em ponto pomada é uma das mais importantes? Se você alguma vez na sua vida, deixa eu só botar aqui para poder ter tudo à mão. Se você já tentou fazer cookie alguma vez, você provavelmente já leu ou já viu, inclusive em preparos de bolo, ouviu falar sobre manteiga em ponto pomada, que foi o que eu falei, ela tá ali num ponto maleável, mas ligeiramente firme. E por que a gente quer esse tipo de manteiga? Por que a gente quer uma manteiga maleável, mas firme? Porque é aí que a gente consegue utilizar a plasticidade dela. E o que é a plasticidade dela? É a capacidade de incorporar ar. Ela fica maleável o suficiente que quanto mais você bater com açúcar, você consegue ir literalmente juntando bolinhas, pedacinhos, pacotinhos de ar dentro dela. E quando a gente faz isso com a manteiga, a gente permite que dentro do forno, essa manteiga, ela faça literalmente isso. A gente tem uma bolinha de cookie, quando ela entra no forno e ela aquece, lembra que a manteiga é gordura, mas ela também tem água? Então, essa água que está dentro do cookie, dentro da manteiga e dentro daqueles pacotinhos de ar que a gente conseguiu colocar dentro da manteiga com o açúcar, ela expande. E quando ela expande, o cookie ele cresce. Ele fica mais macio, ele fica mais leve, ele fica mais fofo. E por isso que a gente quer que a manteiga esteja no ponto de pomada. Porque a gente consegue fazer tudo isso só por ela estar daquele jeito macio, incorporando o ar naquele creme fofo e mais leve quando a gente bate ela com açúcar. Quando a gente tem uma manteiga gelada, uma manteiga derretida, essa capacidade ela não existe. Então a gente não consegue essa base. E essa base é extremamente importante para o preparo dos cookies. Porque sem ele, a gente não pode fazer cookies que tenham a estrutura necessária para serem recheados. E a estrutura necessária para você ter um cookie que vai ficar no tamanho, que vai se segurar, não vai simplesmente se espalhar. Diferentemente de um cookie que é feito com manteiga derretida. Então tá. Agora, a gente sabe que a manteiga é uma fonte de gordura e que ela traz maciez, sabor e textura. Mas, quando a gente tem a manteiga no ponto pomada, a gente tem estrutura. Como eu falei, quando a gente não tem ela nesse ponto, a gente não consegue incorporar o ar nela. A gente não consegue formar esse creme. E com isso, a gente não consegue trazer uma liga que vá segurar tudo que a gente precisa, especialmente um recheio. Então, se você tentar fazer um cookie recheado com algum outro tipo de cookie que não tenha uma estrutura base, normalmente com um cookie que é feito nesse método de cremar, né, de misturar a manteiga com os açúcares, você provavelmente não vai conseguir um cookie que o recheio ele fique certinho, ele fique aquela camada bonita de recheio, uma camada de massa e outra camada de massa embaixo. Você provavelmente vai ter um cookie que vai se esparramar todo, e aí ele simplesmente não vai ficar um cookie recheado agradável. Ele vai ficar um cookie recheado bem esquisito. Agora, a gente vai entrar numa característica bem específica de massas que você pode utilizar ou tentar utilizar para rechear, que é um ponto que a gente chama de hidratação. E o que é isso?
Quando a gente tem uma massa, a gente tem ingredientes secos e tem ingredientes líquidos. Esses ingredientes líquidos envolvem a baunilha que você vai colocar na sua massa, a manteiga, o ovo e os açúcares. Porque se você lembra da nossa aula 1, você aprendeu que açúcar não é um ingrediente seco. Ele absorve líquido e ele se dissolve em líquido. E ele se torna líquido, ele se torna uma mistura. Então, quando a gente tem uma massa, a gente precisa do equilíbrio perfeito entre todos esses ingredientes. Isso vai depender muito do propósito que você vai ter na sua massa. Por isso que você aqui vê diferentes tipos de cookie. Eu poderia utilizar uma massa só e fazer alguns cookies diferentes, mas eu não teria características diferentes nele. Por exemplo, no meu cookie clássico, eu tenho uma massa mais fofa, macia. Ela não é fofa de ser leve, numa textura parecida com um bolo. Ela é mais fofa na hora que você come ela e você compara com algum outro tipo de cookie que não tem aquela parte de aerar. Por exemplo, o American Crisp, que ele é completamente fininho e crocante. E nem no NYC, que ele é um cookie completamente alto e robusto. Então, ele vai ser um cookie mais macio, mais fofo e um pouquinho mais leve por conta daquela expansão que eu falei da manteiga e da água que tem dentro dela. Quando a gente agora começa a falar de hidratação, é uma parte um pouquinho mais técnica, mas vai te ajudar muito a você olhar para uma receita, fazer um cálculo muito rápido que está no PDF, você não precisa gravar isso agora, mas se você quiser você anota, eu vou falar aqui passo a passo para você tentar entender como que funciona quando a gente quer uma massa para rechear. A gente precisa ter aquele equilíbrio entre líquidos e secos. Então, se eu tenho uma massa que ela tem muito líquido e pouco seco, é uma massa que ela vai espalhar mais, ela é mais fraca e ela não serve para rechear. Você pode tentar, mas você provavelmente vai se frustrar. E o que você precisa para ter uma massa que seja minimamente recheável? Você precisa de ter ali entre 43%, grave esse número, a 47% de hidratação da sua massa. E como que você sabe se você tem isso na sua massa? Eu não sei se você já testou, se já pesquisou ou se você já fez algum outro curso. Mas você pode pegar alguma massa de método cremoso, que é utilizando a manteiga em ponto pomada ou temperatura ambiente e batendo o açúcar. Vai estar explícito, ou deveria estar na receita que você está seguindo, sobre isso. E aí você vai fazer uma conta. É uma continha bem simples, na verdade. Você vai somar todos os ingredientes da massa e você vai fazer uma divisão. Você vai somar a quantidade de ingredientes líquidos que você tem na massa e vai dividir pela quantidade total de ingredientes da massa. Vou dar um exemplo. Se eu tenho 50 gramas de ovo, 50 gramas de açúcar, 50 gramas do outro açúcar e tenho 50 gramas de manteiga, eu tenho 200 gramas total de líquido. E a minha massa no final ela tem 600 gramas. Isso significa, se eu fizer essa conta, vamos lá, 2 dividido por 6, eu tenho uma massa com mais ou menos 33% de hidratação. Essa massa é boa para eu rechear? Não. Essa massa é basicamente a proporção do meu cookie American Crisp, que é uma massa que eu sei que vai ficar muito úmida, eu sei que vai liberar bastante água, eu sei que vai ficar mais fina, ou pelo menos ela não ficar tão fina, ela vai ser bem molhada e não vai ter estrutura suficiente. Então, se você quiser testar, pegar uma massa, já começa fazendo esse cálculo. Já é muito melhor para você não se frustrar. Isso é uma regra? Não, isso não é uma regra. Por quê? Porque a massa também muda muito de estrutura quando você descansa ela. Que é quando você bate a sua massa e coloca ela na geladeira. Tem algumas massas que elas podem ser mais líquidas, mas a pessoa pode deixar ela na geladeira durante horas e horas e horas e todo aquele líquido vai ser absorvido pela farinha e pelos ingredientes secos e pode ser que ela acabe ficando com estrutura para ela poder rechear. Então, pode variar de massa a massa, mas eu sugiro que se você quiser ver uma receita e testar, faz essa continha antes, vai estar no PDF, você vai conseguir dar uma verificada. Isso é bem interessante para caso você queira criar a sua própria receita, você tem em mente que você não pode ter tanto líquido assim numa massa, mas também não é só colocar farinha. Você não pode simplesmente pegar uma massa, ver que ela tem muito líquido e falar assim, então eu preciso chegar a 40% de hidratação. Vou colocar farinha e vou chegar a 40% de hidratação. Não faça isso. Isso é um erro muito comum quando a gente quer deixar uma massa mais firme, mas a gente não entende tudo o que acontece por trás da massa. Quando você simplesmente acrescenta farinha na sua massa, você está simplesmente acrescentando
um ingrediente a mais que vai sugar o líquido, mas não necessariamente vai ficar com gosto bom no final. Então, quando você faz isso, você sim vai deixar a sua massa mais firme, ali com menos líquida e talvez até mais maleável. Mas você pode ser que deixe ela simplesmente com gosto de farinha e ainda assim sem estrutura. Porque como eu falei, quanto mais você deixar essa massa parada, essa farinha que você adicionou vai absorvendo o líquido e aí quanto mais líquido ela absorver, mais quebradiça ela vai ficar. Então tudo realmente é o equilíbrio e você vai ter que testar ou pegar uma receita que você já sabe, confia que vai dar certo. Mas isso eu queria compartilhar com vocês, que é uma base interessante para você já testar e olhar nas receitas e começar a entender como que elas funcionam, tá? Eu coloquei tudo isso no nosso PDF que eu vou disponibilizar lá, tá? Depois de hidratação e toda essa parte de manteiga à temperatura ambiente, vem um dos meus preparos favoritos com manteiga, que é utilizar manteiga derretida ou queimada. Lembra que eu falei que você pode simplesmente derreter a manteiga ou derreter a manteiga e levá-la um pouco além. Você vai queimar ou caramelizar, né, os pedaços de sólido que você tem ali do leite dentro da manteiga. Esse processo é bem simples. Você simplesmente coloca a manteiga numa panela, vai mexendo e quanto mais com cor amarronzada ficar, melhor. Só toma cuidado para não queimar. E por mais que você ache que está levando a manteiga muito além quando você estiver fazendo esse processo, o seu nariz é o seu melhor amigo nesse momento, porque ele vai te dizer se você queimou. A gente sabe exatamente quando a gente queima alguma coisa. Então, um pouquinho antes de você achar que você vai queimar, você pode desligar, desde que você consiga um pouco de cor, você vai ter um sabor muito mais acentuado e você pode substituir por uma manteiga derretida em qualquer receita. Se a receita fala manteiga derretida, faz manteiga queimada que você vai ter um cookie. Um cookie é uma receita em geral 1000 vezes melhor, tá? Então, o que acontece com o cookie quando a gente usa manteiga derretida ou queimada? A gente está tirando toda aquela parte que eu falei para você de estrutura da jogada. Quando eu falei que a gente usa manteiga no ponto pomada para poder misturar ela com açúcar e criar um creme, eu falei que a gente estava criando também uma estrutura, uma liga, uma forma de deixar tudo ali juntinho para no forno ele espalhar, mas ficar tudo contido. Isso é completamente contrário do que acontece com a manteiga derretida. Por quê? Quando a gente pega a manteiga e derrete, a gente quebra todas as ligações que deixam a manteiga firme. E quando a gente faz isso, a gente tira toda a estrutura que ela pode dar, a gente não consegue mais bater e incorporar ar, então a gente não consegue criar aquelas bolinhas de ar junto com o açúcar e a manteiga, e a gente não vai ter aquele efeito de crescer dentro do forno, porque não vai ter mais aquele vapor para poder liberar da água, porque parte da água também evapora quando a gente derrete a manteiga. Então não vai ter esse crescimento, não vai ter esse senso de estufamento da manteiga. Mas o que a gente consegue quando a gente faz isso? A gente está pré-derretendo a manteiga e ela vai derreter de novo no forno. Então a gente intensifica o amanteigado dela, porque uma vez que ela derrete, ela libera mais a gordura dela. Quando a gente faz a massa, usa a manteiga derretida, incorpora todos os ingredientes e derrete isso de novo, ele deixa ainda mais amanteigado, a gordura fica ainda mais perceptível. E isso é algo bom. Quando você pega um cookie e ele não solta muito, é óbvio que em excesso é péssimo, mas quando você não sente nada de manteiga, você pode duvidar até mesmo da gordura que foi usada ali, porque manteiga naturalmente vai liberar gordura. Não tem manteiga nenhuma que não libere gordura quando você aquece um pouco, quando você toca nela. Então isso também é um excelente ponto para você observar quando você comer um cookie. A característica de amanteigado, de você sentir a gordura mesmo na mão, é um sinal de que foi utilizada uma gordura boa, uma manteiga boa no cookie. Então você quer isso. Quando a gente rederrete a manteiga no forno, fazendo um processo com manteiga derretida, é exatamente isso que a gente consegue. Além disso, a gente consegue uma textura ainda mais chewy e pegajosa no dente. E isso pra mim é uma das coisas que eu mais amo no cookie. Você sente aquela textura, não é um cookie que você pega e ele é mais próximo de um bolo do que de um cookie. Porque isso é uma característica de um excelente cookie, que você pega e morde e ele tá úmido por dentro. A gente não quer aqueles cookies que você quebra, parece que você tá quebrando uma madeira, algo seco, que não tem mais água, não tem mais líquido. Cookies bons, você tem aquela umidade dentro. Na nossa última aula, eu vou te mostrar a diferença dos 3 cookies já assados para você poder entender ainda mais sobre esse aspecto. Então, você ressalta essa
Não é pegajosidade, porque essa palavra não existe. Mas a melhor palavra para descrever é realmente chewy. Você até pode pesquisar esse termo, é um termo muito utilizado quando o assunto é cookie. Mas o melhor termo que eu tenho para utilizar é o que pega no dente. Que nem aquela balinha toffee, é exatamente aquilo. Quando você morde, ele gruda no dente, é tipo isso, mas ele não gruda. E é uma das texturas mais maravilhosas do cookie. Além disso, quando você derrete a manteiga, você vai liberando cada vez mais água dela. E quando ela entra no forno e o cookie assa, você tem um cookie muito mais crocante também, com uma coloração muito mais elevada. Ele fica um cookie muito mais dourado. E aqui eu ainda acrescentei um detalhe. Porque se eu não tenho mais estrutura quando eu uso a manteiga derretida, por que eu ia querer usar a manteiga derretida? Porque quando a gente assa coisas que tem, assa alimentos, doces em geral, que tem açúcar e proteína, a gente tem uma reação chamada de reação de Maillard. Talvez você já tenha ouvido esse termo, mas é uma reação bem simples e que a gente vê em diversos preparos. Que é literalmente quando você carameliza as coisas, você sente que... Você inclusive sente isso no seu olfato. Sabe quando você está assando alguma coisa, você começa a sentir o cheiro e é um dos sinais que aquele preparo está pronto? Essa é a reação que está acontecendo. E ela é super pelo olfato e pela visão. Quando você frita um bife, quando você assa um cookie, quando você assa um bolo e vê aquela camada brilhosa, é isso que está acontecendo. E quando a gente tem a manteiga ali derretendo, esse efeito, ele só é elevado, só é melhorado. Isso acontece ali na casa dos 150, 154 graus Celsius dentro do forno. Então é por isso que ele ocorre ainda no forno, né? Não antes. A não ser que você caramelize a sua manteiga e torne ela queimada. E aí você está fazendo esse processo 2 vezes com a manteiga. E aí, meu filho, parte pro abraço que é o melhor cookie que você vai comer na vida. Além disso... Opa! Calma aí, que aqui eu anotei tanta coisa que eu preciso do meu roteirinho aqui. Então, é isso. É um dos preparos que eu mais amo. Se você tem qualquer receita de cookie que use manteiga derretida ou que possa usar manteiga derretida, teste fazer ela queimada, porque você tem todos esses benefícios que eu acabei de te falar e que eu vou revisar quando eu falar só dos tipos de cookie e das características que eles têm e o que vocês podem fazer com eles, tá? Porque você não pode fazer tudo o que você quer com todos os tipos de cookie, porque geralmente dá errado. Agora, a gente vai entrar num ponto da manteiga que pode parecer um pouco esquisito, um pouco estranho, mas que é muito comum na confeitaria a gente utilizar, que é a manteiga gelada. Ela pode até parecer que é um pouquinho mais difícil de manusear ou trabalhar, mas na verdade é bem tranquilo. Especialmente se você já fez algum tipo de torta e torta podre, quando você tem que quebrar a gordura com a mão, é basicamente esse o conceito que a gente vai utilizar. Então, a gente tem a manteiga totalmente sólida nesse ponto, ela é totalmente rígida e quebradiça. A gente também não consegue incorporar ar, mas a gente cria um tipo de massa muito específico aqui. Quando a gente tem manteiga gelada, a gente corta ela em pedaços menores para poder manusear de maneira mais fácil. E a gente mistura ela com o açúcar e depois com a farinha, sem adicionar o líquido primeiro, a gente cria literalmente uma camada de gordura em volta desses ingredientes. E essa camada de gordura vai proteger esses ingredientes, ajuda a diminuir o efeito e desenvolvimento do glúten, né, da farinha, a gente falou na aula 1 também. Mas quando a gente vai pro forno e leva essa mistura assim, digamos que encapada, a gente potencializa aquele efeito parecido com o dos cookies clássicos do processo de misturar fazendo um creme. Quando a gente encapa esses ingredientes com a manteiga, a gente tem literalmente pequenas camadas dentro da massa e pequenas bolinhas que vão expandir e criar camadas dentro do próprio cookie. Isso faz com que esse cookie se desfaça muito facilmente, literalmente quebre e derreta com muito mais facilidade. Não sei se você já conhece o processo de massa folhada, que ela tem camadas e ela vai abrindo, né? Ela vai literalmente tendo camadas de ar, camadas de massa, camada de ar, camada de massa. Exatamente um processo bem semelhante que acontece. Só muda que a manteiga gelada é incorporada nessas massas de forma diferente. Enquanto na massa folhada você coloca um bloco de manteiga, vai fechando e vai enrolando, no cookie você vai fazendo isso, despedaçando isso na massa e incorporando só. Em nenhum momento você quer ter uma massa homogênea fazendo isso. Você quer literalmente esses pedacinhos de massa que quando forem pro forno, eles todos vão fazer assim, ó, puff!
e você vai ter um cookie mais alto e robusto, que é o método que a gente usa no cookie NYC. Então, esse é o benefício de você utilizar uma manteiga gelada. E, lógico, isso não precisa ficar dentro desse método de cookie. É um método de cookie, e se você quiser simplesmente desenvolver uma receita que tenha um cookie mais alto e robusto, que você quer que ele cresça mais assim, que ele seja realmente maior, mais alto e mais macio também, que é um excelente método para isso, você pode testar esse tipo. Não é um método muito utilizado para você rechear cookies, porque geralmente é uma receita que você coloca mais chocolate, mais misturas na massa. Mas ele também não é uma receita que tem muito líquido, então é super testável você tentar colocar um brigadeiro ali dentro e se divertir literalmente com esse tipo de massa. Eu vou descer aqui para o próximo tópico, que agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de cookie, que eu sei que é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Justamente quando você pega uma receita que você não sabe muito bem como que o cookie vai ser, só tem a base, o vídeo ou a foto. Então, eu vou te falar aqui baseado nos 3 tipos de cookie que a gente tem. Os clássicos, o American Crisp e o NYC. E dentro dos clássicos eu vou te falar também sobre os cookies recheados. E vou te trazer várias informações sobre como fazer cookies recheados, coisinhas como você vê aqui no vídeo, e como a gente faz um passo a passo para poder conseguir chegar neles. Primeiro, nos cookies clássicos eu falei para você que a gente tem um processo todo para incorporar ar na massa. E isso vai trazer maciez, umidade, aquele pegajoso da balinha toffee, mas de forma muito mais leve e levemente crocante. A gente não quer, no nosso cookie clássico, um cookie muito crocante, nem um cookie muito pegajoso no centro. O que a gente procura nesse cookie? Que ele seja úmido. A gente não quer aquele cookie que é ridiculamente seco, que você mal consegue comer, você precisa molhar alguma coisa para conseguir engolir. E nem um cookie que seja muito alto. É um cookie mais focado e mais baseado num cookie clássico. E para isso você precisa usar a manteiga em ponto pomada. Você não consegue criar nessa estrutura geralmente com uma manteiga derretida e muito menos com uma manteiga gelada, tá? Então, calma aí. Eita. Tá. Então, é uma massa que é a massa mais estruturada que a gente tem, porque a gente cria ela justamente com açúcar, com a manteiga em ponto pomada e com a proporção certa de farinha. Você lembra que eu falei da hidratação? É tudo o equilíbrio de tudo. Se você faz o método de preparo com o açúcar e a manteiga e você bate e incorpora ar, é a forma mais estruturada que você vai conseguir. Mas para você ter um cookie que seja dentro dessas características que eu falei, macio, úmido, crocante e levemente pegajoso no meio, você precisa equilibrar com a quantidade de farinha. Você não pode aloprar e você também não pode colocar pouco, porque senão ele vai ficar mais crocante, vai espalhar mais e vai ter menos estrutura. Porque lembra que farinha é um dos componentes mais importantes para a estrutura, além do ponto da manteiga. Agora, como eu já expliquei bastante sobre os cookies clássicos, eu vou te falar o principal aplicação que a gente tem aqui para eles. Fora fazer eles puros, a gente vende eles tradicionais sem recheio, a gente usa ele para rechear, porque ele tem estrutura para isso. Ele é uma massa que eu considero forte. Então, o que a gente faz? Se você quer fazer um cookie recheado, primeiro você tem que se certificar que a sua massa aguenta. Beleza, eu tenho uma massa que aguenta, uma massa que pode ser recheada. Segundo, o que eu preciso? Entender o seu recheio. Você não pode querer rechear um creme que seja muito líquido. Por exemplo, se você pega uma geleia ou um cream cheese puro ou uma compota que seja, você não pode simplesmente achar que você vai colocar aquilo dentro de uma massa forte, uma massa que aguente, e você vai ter um cookie recheado bom, que você vai cortar e ele vai ficar perfeito. Para você ter um cookie recheado direitinho, você precisa de algumas coisas. Primeiro, a massa. Segundo, o recheio. Recheios que eu acho que se você tentar em casa, você tiver uma massa que você acha que dá, primeiro testa. O que você acha que você tem que começar? Brigadeiro. Brigadeiro no ponto de enrolar. Comece por ele. Foi assim que eu comecei. Na verdade eu comecei pela ganache, mas é um pouco mais complexo, então comece por brigadeiro, que eu tenho certeza que você tem capacidade de acertar um ponto de brigadeiro de enrolar. Você começa por um brigadeiro. Beleza, você fez seu brigadeiro, você vai esperar ele esfriar, preferência de 5 a 8 horas num pote. Você precisa deixar o seu recheio descansar. Não tenta fazer tudo corrido. Pega um dia, pega outro e vai fazendo tudo bonitinho. Você vai fazer seu recheio, vai enrolar e você precisa
para ter um cookie bom recheado, você precisa congelar esse recheio. Não sei se você já tentou fazer cookie recheado em casa, mas você precisa congelar esse recheio. Fica muito mais fácil você bolhar a massa num recheio congelado do que se você utilizar um recheio que não está congelado. Tem técnicas que utilizam o brigadeiro no ponto de enrolar direto da geladeira ou fora, mas congelando tudo fica mais fácil. Então você vai pegar seu recheio congelado, você vai pegar a sua massa e você vai colocar. Você literalmente vai abrir a massa na palma da sua mão, vai pegar o recheio e vai enrolar bem, muito bem. Vai fechar aquilo e o segundo passo. Porque você me pergunta, como é que... já me pergunto, como deixar o recheio naquele ponto certo, naquele ponto bonito depois que assa. E a resposta é congelando. Depois que você tem uma massa no ponto certo, um recheio no ponto certo, você precisa congelar. Congelou tudo isso, aí você coloca pra assar e vê no que dá. E aí, eu não tenho como te dizer como é que vai sair, porque eu não sei como você fez seu brigadeiro e nem qual é a sua massa. Mas se você tinha alguma dúvida ou você não sabia mais ou menos o passo a passo de como fazer, é assim. Na aula de sexta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre tempo de forno e forno, que é um tópico muito importante, porque não adianta você ter uma massa bonita, que é úmida e tudo mais, se na hora de assar o tempo passa, você não tá com o forno regulado. Mas isso aí, só dia 3. Então, seguindo esse passo a passo, certeza que você vai ter um cookie recheado bem melhor. E o que a gente quer no cookie recheado? Vou te dar aqui as 5 características que eu acho essenciais na hora de ter um cookie recheado. Que é o recheio não se misturar com a massa. Eu nunca tive esse problema de misturar em si com a massa. Foi uma dúvida que eu recebi no formulário. Eu não entendi bem como que o recheio estava misturando na massa. Se você que mandou está aqui na live, na aula, manda na caixinha de pergunta para eu poder tentar ajudar melhor. Mas se você seguir esse passo a passo, até quando eu fazia com a massa completamente errada, geralmente a única coisa que acontecia era a massa em cima ficar meio crua e talvez estourar embaixo, mas nunca misturou em si no recheio. Então, é o recheio não se misturar com a massa, você conseguir ver todas as 3 camadas que precisam ter. Em cima ter massa, no meio ter recheio e embaixo ter massa. Se você for ver alguma foto aqui, o nosso é realmente uma camada bem fina, o recheio no meio e outra camada embaixo, sem mistério. E o recheio, ele precisa estar no ponto, por quê? E eu já falei, você precisa congelar o recheio. Congela o recheio. Ele precisa estar no ponto. Por quê? Se você tivesse o recheio, quando você fez, no ponto certinho, deixou ele descansar, congelou, colocou dentro do cookie, congelou o cookie e assou o cookie, ele estando no ponto certinho, você corta e ele tá cremoso. E aí, show de bola. Mas se você, por algum acaso, fez esse processo de uma forma um pouco mais corrida e acelerada, não tá tudo no ponto certo, você vai acabar cozinhando seu recheio 2 vezes. E aí, o ponto morre. Você simplesmente estraga todo o ponto que você cozinhou do seu recheio e aí ele não fica cremoso no meio como ele deveria ficar. Ele vai ficar um ponto ali levemente queimado porque o forno tá quente, então você vai cozinhar aquilo se ele não descongelar bonitinho dentro do forno. O 4º ponto, o fundo não soltar. Isso é uma coisa que às vezes acontece, porque se você não bolear seu cookie recheado direito, você vai deixar alguma parte do seu recheio exposto. E se você fizer isso, ele pode grudar no papel manteiga, na sua forma, ou se você usa um tapete de silicone. E aí, na hora que você for tirar da assadeira e você for levantar, em vez de ter ali a camada bonitinha da parte de baixo do seu cookie, você vai ter recheio exposto. E aí vai ficar literalmente um buraco. Isso geralmente acontece se a sua massa ou não aguenta aquele recheio, se o seu recheio tá no ponto errado, ou se você não boleou bem o cookie, tá? Ou se você tirar antes do forno também. E ele não se desfaz, que é uma coisa muito importante, porque tem recheios que são muito sensíveis. Então, se você assa e ele não tá ou bem congelado ou bem boleado, ou simplesmente ele é muito, muito, muito sensível, geralmente recheios à base de geleia ou açúcar acontece muito porque eles aquecem muito rápido no forno, ele simplesmente vai desmanchar e vai abrir. Aí você tem que reavaliar se era o recheio que estava errado ou se a sua massa realmente não aguenta ele. Vamos lá. Agora o Cookie American Crisp. Eu já passei basicamente todas essas características, mas eu quero pontuar muito bem para vocês entenderem o que esperar de cada tipo de massa. Os clássicos você tem um cookie mais macio,
um pouco mais leve, levemente crocante e bem úmido. Agora, com o cookie American Crisp, a gente faz com a manteiga derretida por aqui. E geralmente, se você quiser você for fã de cookie crocante, leve, mais pegajoso aqui, bem úmido, você precisa ir num cookie que tenha como base a manteiga derretida e uma quantidade menor de farinha. Porque aí a quantidade de líquido vai ser bem mais alta e quanto mais esse líquido evaporar, mais crocante seu cookie vai ficar, tá? Então, ele é um cookie que a gente vai querer que ele seja com um sabor mais intenso, porque tem toda aquela etapa de você derreter e rederreter a manteiga. Então, você vai sempre intensificando o sabor da manteiga. Você vai ter ele mais amanteigado, porque ele vai liberar a manteiga muito mais facilmente do que a manteiga em outros pontos. Ele vai ser mais crocante, como eu falei, mais chewy. E ele é incrivelmente leve. Sério, não tem cookie mais leve que ele. Você come uns 10 sozinho, porque ele é muito fininho, muito leve. Então você vai comendo que nem sente. E ele é bem úmido, bem pegajoso, porque ele tem uma alta concentração de líquido em comparação aos ingredientes secos. E se você já fez alguma massa que levasse manteiga derretida, eu falei que ela não tem estrutura. Então, ela é uma massa que precisa de descanso. E o que é o descanso? É você literalmente deixar ela parada por um tempo. Idealmente na geladeira, porque vão acontecer duas coisas na geladeira. Quando você coloca a massa para descansar, todos os ingredientes vão começar a se misturar mais e a farinha e os ingredientes secos vão começar a absorver toda aquela umidade que você colocou. Isso vai fazer com que a massa ela fique um pouco mais firme, que os sabores se misturem e fiquem mais intensos e que a manteiga, porque você começou com ela derretida, fique um pouco mais rígida. Então, o seu cookie, quando você gelar ele por no mínimo ali uns 30 minutos, vai ficar muito mais fácil de manusear, de bolear e de você conseguir moldar ele do tamanho que você quer, na porção que você quer. Então, geralmente, quando você encontra uma massa, uma receita que faz cookie com manteiga derretida, ele provavelmente vai pedir pra você deixar ele pra descansar. E eu sei, ninguém quer ficar com massa de cookie quando você tá louco pra comer meia hora na geladeira. Tem receitas que pedem até 2 horas, 24 horas, parada lá. Mas você precisa. Porque a minha receita, por exemplo, ela não vai desandar se eu fizer isso. Mas ela fica muito melhor, obviamente. Então, faça isso, porque às vezes a gente não consegue o resultado que a gente quer, a gente acha que a gente está errando receita porque a gente não sabe fazer. E eu entendo essa frustração. Quando eu comecei, eu simplesmente parava de bater a massa porque eu achei que estava talhado, que estava esquisito lá no início, quando misturava açúcar com manteiga e adicionava o ovo. Que às vezes você bate muito rápido, o negócio se separa todo, mas é completamente normal. Então, se sua receita pede para você fazer com manteiga derretida, para você descansar antes de bolear e assar, respeite. Tem um motivo para isso. Primeiro, que você vai dar um pouquinho mais de estrutura, já que a manteiga não está te dando isso. Segundo, fica muito mais fácil de você manusear e de você bolear. E terceiro, a pessoa está testando, a pessoa pediu, segue a receita. Vai dar tudo certo se você fizer isso. Confia. Já fiz várias receitas que precisavam descansar. Deixa descansar. O que vai enrijecer, quando tiver o choque térmico, ele vai assar. E não tem muito porquê dar erro se você seguir todos os passos certinho, tá? E agora a gente vai para o cookie NYC, que eu não sei se muitas pessoas têm familiaridade. Aqui no Brasil a gente ainda vê poucos tipos de cookie, apesar de eu amar muito e conhecer vários lugares, ele não é tão difundido assim. É um mercado razoavelmente novo. Então aqui eu não vejo tantos cookies NYC assim, e nesse estilo. E o que é ele, né? Eu falei que a gente faz com manteiga gelada para poder conseguir aquele efeito de mais alto, mais robusto, quando aqueles pedaços de manteiga, eles vão encapando a gordura e aí o vapor da manteiga vai ser liberado só no forno. Ele não consegue misturar antes, não consegue bater creme nem nada disso, porque a manteiga tá super sólida e não é maleável. E a gente só quer incorporar, a gente não quer misturar, não quer uma massa homogênea. Quando a gente está fazendo esse tipo de cookie, a gente quer algo parecido com uma massa de torta. Sabe quando você faz uma torta e você tem aquela etapa de quebrar os pedacinhos de manteiga na farinha, depois adicionar água ou leite ou ovo? É exatamente o que a gente quer. Mas no final, a gente não quer uma massa que ela seja uma bola. A gente não quer juntar toda essa massa. A gente ainda quer uma massa extremamente quebradiça. Porque quando a gente junta isso, junta de forma leve, quando a gente leva ele para assar, a gente vai fazer com que ele simplesmente
derreta lentamente, né, por conta do calor, mas que também ele vai se desfazendo um pouquinho, mas segure o formato. E aí quando você come, ele se desmancha completamente na boca. Ele fica com aquela textura amanteigada de um jeito que você come e realmente tudo se derrete. Então é isso que a gente quer quando a gente está introduzindo a manteiga gelada nesse preparo. É algo completamente diferente, mas faz todo sentido. E aí, ele é um cookie mais robusto, e geralmente ele tem de 100 a 130 gramas por aqui, mas lá fora, né, nos Estados Unidos, onde ele é mais comum, ele chega até 180 gramas. Então você imagina, é um cookie ridiculamente alto, ridiculamente largo e completamente maravilhoso. E por isso que a gente quer que a manteiga esteja gelada nesse preparo, a gente não consegue isso de outra forma. Mas por aqui eu quis trazer algo diferente, porque eu não me contenho. E aí eu introduzi um pouquinho da manteiga da manteiga queimada nesse preparo, ainda utilizando ela gelada. E o que isso trouxe, o que isso traz de diferente na receita? A gente intensifica aquele amanteigado que eu falei, traz umas notas um pouco mais intensas, mas também deixa o cookie um pouco fora da característica de tão alto quanto nos outros preparos, porque parte da manteiga já está completamente sem estrutura. Então ele tende a ficar um pouco mais achatado. Se você já comprou, já viu foto, ele não é tão alto quanto a maioria dos cookies NYC. E quando você quiser fazer um cookie parecido com ele, ou o que você quer nas características desse tipo de cookie mais alto e robusto, seria robustez, maciez, porque isso faz com que o cookie seja muito mais macio, porque a gordura ela ainda não foi incorporada, então a hora que ela vai ser liberada é dentro do forno. Ele vai ficar mais crocante, porque ele geralmente assa um pouquinho mais de tempo, ele fica bem crocante, um pouco mais que os cookies clássicos. Ele vai ficar bem úmido pelo conteúdo de gordura que ele tem, e ele vai desmanchar com muita facilidade, muita mesmo. E na sua boca, ele realmente fica com estrutura para você segurar, mas ele desmancha mais facilmente, diferente dos outros cookies, que você morde, a mordida dele é um pouco mais uniforme, um pouco mais firme, entre aspas. O cookie NYC, ele se desfaz com mais facilidade. Nossa. Bom, eu passei por todos os tipos de cookie, nossos 4 tipos de cookie, o clássico, o American Crisp, o recheado e o NYC, e todos os pontos de manteiga. E pra mim, se você acertar o ponto da manteiga e souber usar a seu favor, você consegue fazer qualquer tipo de cookie sem se frustrar, porque você sabe exatamente o que você vai conseguir usando cada base e cada preparo. Se você quer um cookie mais úmido, mais fofo, que não seja tão pesado e não muito fino, você vai começar fazendo o processo de fazer o creme com os açúcares. Se você quer um cookie mais fino e crocante, um pouco mais intenso e amanteigado, derrete a sua manteiga. Use uma receita que tenha um pouco menos de farinha, um pouco mais de líquido. Se você quer fazer um cookie recheado, o foco tem que ser entender se sua massa segura ou não recheios. E aí você vai pro recheio, porque de nada adianta você ter um recheio certinho, que teoricamente é mais fácil de você conseguir fazer um recheio que entre no cookie e não tenha problema, do que você conseguir fazer uma massa que segure esse recheio, porque você precisa da estrutura. Então, quando você quiser um cookie recheado, esquece manteiga derretida, não foca tanto em manteiga gelada, foca no processo mais famoso, que é pegar a manteiga em ponto pomada, fazer o creme e aí construir a sua manteiga, a sua receita. Ou utilizar e avaliar isso numa receita que você tem, uma receita que você achou em um site e lembra, vai estar no PDF, olha a hidratação. Você não pode ter um conteúdo de líquido muito alto, você não pode ter um conteúdo de ingredientes secos muito baixo. Você quer algo ali em torno de 45%, vai no 45%. Ele tem que ter no mínimo 42%, se não me engano, tá certinho no PDF, para você não ter uma massa ali que vai te frustrar, que o recheio vai estourar. E lembra, congele. O cookie, para ser recheado, para ser bem feito, precisa ser congelado. No mínimo o recheio. Mas para você ter um cookie perfeito, congele antes de assar. Essa é a chave, congele antes de assar. Agora, se você quer inovar, quer trazer um cookie bem alto, bem robusto e que geralmente tem muito chocolate e quer fazer um método bem diferente, que eu pessoalmente também gosto bastante, usa o método reverso, que é o método de você começar fazendo com manteiga gelada, adicionando os açúcares e colocando farinha. Inclusive, a descrição de cada método e o nome está dentro do PDF também, tá?
comece fazendo esse método do Don't. Você vai ter um cookie mais robusto, que se desmancha, que é incrível. Ele tem 130 gramas e é a mesma história do American Crisp. Eu conseguiria comer vários, porque ele tem uma receita diferente, tem um método diferente, se desmancha bem na boca. Agora é a parte boa, eu vou responder as suas dúvidas e as suas perguntas. Pode mandar na caixinha, mas eu vou abrir agora os comentários para saber se vocês têm alguma dúvida, se por um acaso eu esqueci de algum ponto do roteiro, tá, gente? Vou abrir aqui. Ativar comentários. Prontinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui agora, tá? Eu vi que vocês estavam curtindo, mandando coração. E quero saber se vocês têm alguma dúvida sobre algum tipo ou sobre algum ponto da manteiga. Tenho aqui o tempo que vocês precisarem para poder começar a falar com vocês, tá? Então eu vou ficar aqui esperando. Vou esperar 10 minutos até as 9. Se por um acaso não tiver pergunta, aí eu saio. Mas por enquanto eu tô aqui, tá? Socorro. Obrigada, galera, que começou a seguir. Tem inclusive 2 posts sobre as aulas, tá? Sobre os tópicos de cada aula, que vocês podem olhar. E se você entrou na live, na aula, não tá inscrito no evento, vai no link da bio, se inscreve e entra no grupo VIP, porque mais tarde ou até amanhã eu vou colocar o PDF da aula de hoje, que tá bem descrito, tem, se não me engano, 6 páginas de PDF, com todos os métodos, nomes de todos os métodos, todos esses processos, a continha da hidratação, todas as dicas de cookies recheados também, que eu coloquei ali, cada característica de cada tipo de cookie, e por lá vocês vão ser sempre avisados do início das aulas, todo o material extra complementar, tudo que tiver de extra eu vou colocar lá, e também ao final da nossa 3ª aula vocês vão ser avisados de uma baita surpresa. Nesse último método, posso queimar a manteiga e depois congelar pra fazer? Pode. Eu tenho certeza de que vai dar certo, porque é o que eu faço. Então, só que você não pode utilizar a manteiga toda queimada nesse processo. Eu não aconselho, eu nunca testei. Se você quiser testar, testa, me conta. Mas o que eu fiz? Eu peguei metade da quantidade total da receita, utilizei como manteiga queimada e aí eu coloco na geladeira, na verdade, eu não uso ela congelada. Mas como ela fica bem mais maleável e com menos estrutura, você pode também congelar ela. Talvez seja um pouquinho mais difícil de desfazer, mas não tem problema. Mas aí você não usa a manteiga queimada toda, tá? Nesse preparo. Você vai simplesmente dividir. Usa, sei lá, se for 100 gramas da receita total, você usa 50 gramas de manteiga queimada gelada ou congelada e 50 gramas de manteiga normal mesmo, direto do pote, direto da embalagem, gelada. Fica um resultado muito bom. Só vai ficar o que eu falei. Ele vai ficar mais achatado, um pouco mais amanteigado e menos alto, tá? Oi, Miriam. Qual o melhor, então... Qual o melhor recheio? Não tem melhor recheio, mas para você começar a fazer e querer fazer um cookie recheado com um recheio que seja mais fácil de utilizar, eu sempre sugiro começar com brigadeiro, porque eu sei que a gente tem uma cultura forte de brigadeiro aqui. Brigadeiro é um recheio completamente versátil, você pode fazer qualquer sabor com ele, e aí você começa testando ele com ponto de enrolar, que era como no início eu congelava. Dentro do curso vai ter mais técnicas e mais tipos também, tá? Mas aí você faz o brigadeiro normal, faz a receita que você gosta, deixa ele no ponto de enrolar. Depois que você deixar ele no ponto de enrolar, você leva pra geladeira, tira um pedaço, vai depender do tamanho do cookie que você quiser fazer, congela, coloca dentro da massa do cookie, congela e aí assa. Começa pelo brigadeiro. Se você quiser brincar um pouco com ganaches, que são cremes de chocolate com creme de leite, sempre busca uma proporção ali perto do 2:1. 2 partes de chocolate para 1 parte de creme de leite. Por exemplo, se você quiser fazer uma ganache de chocolate meio amargo, serve para chocolate meio amargo, não faz com branco porque o branco é complicado, mais complicado. Coloca 200 gramas de chocolate meio amargo, mistura com 100 gramas de creme de leite, bate bem até ficar bem homogêneo. Se por algum acaso ele separar, você pode usar o liquidificador para bater, congela, congela ou bota na geladeira, tira a quantidade que você quer, congela e põe no cookie, tá? Acabei de entrar no clube, como faço para ter acesso à sua primeira aula e material? Beleza. Lá no grupo VIP, eu vou mandar o PDF, já tá lá, mas você não tem acesso porque você entrou agora.
eu vou mandar no e-mail de todo mundo que está inscrito ao final das 3 aulas, justamente por isso. Mas eu posso repostar junto do material, eu posso repostar amanhã, porque as pessoas vão entrando hoje e você não perde. A aula 1 tá aqui no perfil. Você vai ali na aba de vídeos, tá ali, tá? Aí você pode assistir e vai ficar lá salvo até domingo, depois só pra quem estiver dentro do curso, tá? Para o cookie recheado, o melhor é a manteiga ponto pomada? Sim. Para você utilizar para poder fazer a massa do cookie recheado, o que te dá a melhor estrutura é a manteiga em ponto pomada. Isso vai depender também da receita. Não adianta eu falar assim, você vai fazer qualquer cookie com manteiga em ponto pomada e vai dar para rechear. Mentira. Vai depender de toda a estrutura e todo o balanceamento da receita. Mas você provavelmente vai conseguir fazer algum tipo de manteiga de cookie recheado com uma receita em ponto pomada. É a mais prática e o que você vai conseguir fazer melhor, tá? Se você achar na internet alguma receita e quiser testar, o que eu te deixo para ficar atenta, ver a quantidade de farinha na receita, ver se tá mais ou menos ali equilibrado, usa o percentual de hidratação que eu te dei, que vai ser um excelente ponto para você começar a testar, tá? Obrigada, Vanessa, muito obrigada. Fico feliz que você tenha se inscrito e esteja lá no grupo. Se quiser assistir a aula 1, entra aqui no canal e até amanhã eu posto pra você, tá? Pode deixar. Todos os nossos cookies levam pedaços de chocolate, exceto um que eu achei que deixava muito doce. Isso aí é completamente a seu critério, tá? Você pode ou não colocar. Quando eu não aconselho você colocar chocolate na massa. Só se você tiver talvez um recheio muito doce ou você queira brincar com outros tipos de saborização. Por exemplo, você quer fazer um cookie natalino, você quer fazer um mix de uva passa, nozes, castanhas, damasco. Ali pode ser interessante não colocar o chocolate. Mas, via de regra, geralmente todos os cookies contêm chocolate. Exceto se for um recheio diferenciado que você acha que não precisa, tá? Todos os nossos, exceto um, tem chocolate na massa. Inclusive de creme brulee, porque como ele tem camadinha de açúcar em cima e um recheio bem gostoso e bem suave, com baunilha em fava, eu achei melhor não colocar. Obrigada, Isa! Oi, Camila, tudo bem? Gente, se tiver qualquer dúvida, pode mandar, tá? Tô aqui disposta. Se por algum acaso alguma coisa não ficou bem esclarecida também, pode falar que eu respondo. Oi, Gabriela, tudo bem? Sobre chocolate, não sei se você estava na primeira aula, Miriam, mas eu falei sobre alguns tipos de chocolate, alguns tipos de gota também e como escolher. Sempre preze por aquele que está escrito chocolate mesmo e não sabor chocolate ou cobertura ou coisa do tipo, tá? Porque aí você vai ter chocolate mesmo e ele derrete melhor os pedaços na massa. E aí quando você tira do forno, eles geralmente continuam cremosos e líquidos e eles não cozinham, tá? Fala, Mari. Oi, Giovana. Gente, o tema da aula foi tipos de cookie, métodos e pontos de manteiga. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Se você não entrou na aula, ela vai ficar disponível assim que eu encerrar. Mas só até domingo. E se você não está inscrito no evento, mas quer receber todas as notícias, os materiais extras e todas as novidades em primeira mão, inclusive uma surpresa que eu só vou contar depois da aula 3 e é das boas, se inscreve no evento, vai no link da bio, tá? E entra no grupo VIP e todo o material extra vai ser enviado também por e-mail assim que a gente encerrar as vagas dentro do grupo, para poder todo mundo ter todos os PDFs e ninguém precisar se preocupar com isso. Obrigada, Giovana. Sobre o chocolate? Então, Miriam, você pode sempre procurar chocolate. Quando tá escrito sabor chocolate, é porque aquilo ali é algum tipo de saborizante. Geralmente você tem gordura vegetal e alguma coisa que saboriza ele com sabor de chocolate. Normalmente gordura vegetal e cacau são bem comuns. Já no chocolate branco, como o chocolate branco é basicamente manteiga de cacau e açúcar e às vezes algum tipo de leite em pó, você se utilizar alguma cobertura sabor chocolate branco, tá basicamente comprando leite em pó com açúcar e gordura. Então é sempre importante ler os rótulos
para achar alguma coisa que seja bem viável no seu custo-benefício, mas também bem saboroso. Geralmente, quando você gosta de alguma coisa, é bem confiável. Então, eu geralmente sempre coloco o que eu gosto para os meus clientes, porque se eu gosto, eu avaliei a qualidade, achei bom, eu acho justo repassar para os clientes e sempre pegar os feedbacks. Obrigada, muito feliz que tenham gostado. Oi, Mayara, tudo bem? Gente, talvez mais 5, 10 minutinhos aqui, caso mais alguém tenha uma pergunta, queira saber alguma coisa. Lembrando que aula 1 e aula 2, a aula 1 já está disponível, a aula 2 vai ser disponibilizada aqui assim que eu encerrar e o Instagram carregar. E depois conteúdo para quem está inscrito no grupo VIP. Não esqueçam de se inscrever, tá? Vou aguardar mais 5 minutinhos. Na aula 1 tiveram umas pessoas que mandaram bem no final, então dá mais 5 minutinhos aí. A aula de hoje foi um pouco mais enxuta, porque eu já tinha falado bastante sobre manteiga na aula 1 também. Lá realmente tá tudo. Quem perdeu e quer ver, a aula 1 foi sobre ingredientes e suas funções. E aí todas as aulas são bem contínuas. A aula 1 foi sobre ingredientes e suas funções, para vocês entenderem como cada um age. E isso é muito importante para poder achar uma massa bem estruturada, para poder segurar recheios, que eu sei que é uma dúvida, uma curiosidade de vocês. Aqui a aula 2, tipos e métodos, porque não adianta você saber os ingredientes, mas utilizar o método errado, por exemplo, utilizar uma manteiga derretida para fazer um cookie recheado, não funciona, porque ainda que o cookie não exploda, ele não fica bonito e nem com corte certinho, você fica com massa sobrando e não se mistura. Se eu vou fazer algum cookie, Miriam, fica vidrada aqui, inclusive pós aula 3 eu vou dar uma notícia bem boa que só quem tiver nas aulas e quem tiver no grupo vai saber, tá? E aí vai poder aproveitar melhor. Mas fica atento, amiga. Oi, Natália, tudo bem, Daniela? Galera, eu vou dar mais 3 minutos e aí eu encerro, tá? Se alguém tiver dúvida, falo mais uma vez, se quiser receber os materiais, ainda não está inscrito, entra no link da bio, faz a inscrição e entra no grupo VIP que vai estar tudo lá. E aproveitando que a Miriam falou se eu vou fazer algum cookie, já deu vontade de comer, fico muito feliz. Na próxima aula, eu ia trazer nessa, mas vou deixar para a próxima aula, eu vou trazer os nossos 4 tipos de cookie, porque eu quero que vocês vejam como que cada um fica por dentro. E a gente vai falar sobre forno, um pouquinho sobre descanso e os utensílios que vocês precisam. Porque dá pra começar a fazer cookie com pouquíssima coisa. Eu comecei com um bowl, uma tigela, uma espátula, um fouet e um forno de casa. E é realmente só isso. Uma balança, tá? Porque se você for fazer especialmente pra vender, em casa mesmo, investe uma balança. Eu sei que dá pra comprar com 20, 30 reais e ajuda muito a garantir que você não vai fazer a receita com nenhum tipo de peso ou proporção errada. Oi, Giovana, você só precisa ir na abinha de vídeo, aquele que tem o play, aula 1 tá lá, tá escrito aula 1 bem na legenda. E tá com o meu rosto. Não tá com nenhuma thumb nem nada, mas tá aqui no perfil já. Olha, uma meta de vida, hein? Mandar cookie por Sedex. Uma meta de vida mandar cookie por Sedex. Tá aí. Tá aí. Mas na aula 3 vocês vão saber tudo sobre... Nada, Giovana? Sobre... Vocês vão saber todos os detalhes. Primeiro da surpresa que vai ter pra quem assistir todas as aulas. Vocês vão ficar por dentro de algo especial que vai rolar. Vocês vão dentro do grupo, vocês sempre são avisados antes de quando a aula vai começar, recebem os PDFs e por lá que vocês vão receber as informações do curso também, tá? Do curso, dos detalhes antes de todo mundo. Então, fiquem atentos por lá. Mais um minutinho eu vou fechar, tá, gente? Porque acho que não tem mais nenhuma dúvida. Se tiver, você podem me mandar na DM depois que eu respondo, sem problema nenhum, tá? Só esperar 10 minutinho, só pra fechar 9:05, fechar com o número redondo. E muito obrigada, tá, pessoal? Todo mundo que assistiu, especialmente até o final, fico muito feliz em poder compartilhar com vocês, botar todos os detalhes no PDF.
Porque falar é bem diferente de escrever, então eu escrevo sempre antes o roteiro, a aula, o material pra vocês, e aí ele tá completinho com todas as informações. Excelente pergunta. Fazer cookie congelado pra venda, super dá. A única coisa que você tem que se preocupar é que como você vai mandar. Porque uma vez que o cookie é congelado, qualquer alimento, ele não pode ser descongelado e recongelado, tá? Sempre que você congelar um alimento, você tem que utilizar ele. Então, se você quiser, por exemplo, vender um cookie congelado, você precisa garantir que ele vai chegar completamente congelado até a pessoa vai congelar isso e ela só vai descongelar quando ela for usar. Mas sempre que você congelar qualquer coisa, você tem normalmente até 3 meses para poder deixar congelado. Isso vai variar um pouquinho de acordo com a temperatura do seu freezer, mas padrão 3 meses, qualquer coisa dura, você só não pode descongelar e recongelar, tá? Então tem essa durabilidade. E é o que a gente faz com os cookies. Faz uma leva, congela e vai assando quando precisa. É a melhor forma, inclusive, quando você quer ter cookie em casa. Inclusive, a Lorena entrou aqui e ela congela sempre o cookie quando ela tem sempre assim. O cookie já até assado, inclusive. E aí, quando ela quer, ela tem o cookie dela. Que é muito bom. Vou ficar até 9h10, então, né? Já que surgiu a pergunta. Oi, Lorena. Oi, Suelen. Já que surgiu a pergunta, até 9h10 eu estou aqui. Opa! Verdade, congela e sempre tem em casa como quero. Gente, congelar é vida! Pelo amor, é muito bom. O bom é que aqui eu tenho cookie congelado, eu só asso, né? Isso também é o ruim. Isso também é o ruim. Mas quem congela sempre tem. O melhor ditado. O melhor ditado. Lorena, querem seus cookies? Amei, Miriam, amei. Se você quiser, inclusive, Miriam, começar a fazer cookie em casa, segue aqui, fica até a aula 3, maratona as aulas, anota tudo, que vai ser sucesso aí em Brasília. Oi, Leonardo. Não sei se é a Marcela do Dicas da Marca entrou, mas oi. Se vocês entrarem aqui, não dividam. Motivo de briga. Não dividiu ou alguém roubou o cookie de alguém. Gente, você acredita que isso já aconteceu? De entregarem na casa do cliente o cookie e simplesmente a pessoa nem avisa e já tá lá como? Devorando o cookie dos outros? Bizarro. Muito obrigada, Miriam. Se você quiser, tem também alguns posts sobre alguns assuntos, tipos de cookie também. Você pode dar uma olhada se você quiser ter ainda mais um pouquinho de material aí, se quiser salvar pra sempre ter em mãos, tá? E se você não tá inscrito, se inscreve pra poder receber o PDF da aula que eu vou postar daqui a pouquinho. E aí depois, ao final do evento, eu vou mandar por e-mail pra todos os inscritos, tá? Muito obrigada. Ai, socorro. Dois minutos e aí eu encerro. Gente, é puro toque, vocês podem sair. É só pra eu fechar numa hora redonda mesmo, tipo... Não... Fechar 9h08 parece errado. Oi, Bia, tudo bem? Inclusive, quem for de Niterói e quiser produtos da Fazenda maravilhosos, a Bia é a pessoa, tá? Boa, Miriam, tá escrita. Já vai receber o PDF. Inclusive, vou aproveitar e vou postar daqui a pouquinho o PDF. Eu juro que até escondo no fundo do freezer pra ninguém pegar os meus. Eu sou a mesma pessoa, tá? Olha só, se tem alguém na minha casa, eu tenho um doce que não dá pra dividir, porque assim, né? Se você tem um doce na sua casa e você não pode dividir, você guarda. Eu guardo. Eu já cheguei e falei assim, olha só, mãe, tem gente aqui em casa, mas eu não vou servir tal coisa porque eu quero comer sozinha, tá? E eu não julgo, eu faço mesmo. Eu faço mesmo. Quem não faz é muito gentil com os outros. Tem que ganhar o prêmio Nobel aí do compartilhamento, porque não tem como, gente, pelo amor. Não tem como. Não tem como, imagina. Eu sou de Niterói, do Rio de Janeiro, Miriam.
Você é de Brasília, mas de qual parte? Porque aqui em Brasília tem uns distritos. Eu não tô nem aí, gente. Eu escondo os meus doces. Você tá maluco? Maluco. O pessoal não vai comer meu doce. É tipo, você chega, tá sonhando com a comida, aí você abre a geladeira e não tá lá. Se acontece com doce, não me responsabilizo, tá? Eu fico bolada real. Passa, mas eu fico bolada real, de verdade. Não dá pra dividir doce, não. Ai. Gente, deu 9h10. Por favor, se subir a 9h11, eu vou ficar como? Então, se... moro na Asa Sul. Olha, se você quiser provar cookie bom, eu vou te... Me chama na direct que eu tenho uma pessoa pra te indicar aí de Brasília que faz cookies ótimos, tá? Que acho que entrega na Asa Sul. Me chama no direct que eu vou te indicar. Uma menina que eu conheço, Amanda... Acho que o nome dela é Amanda Schick. Seu irmão mora em Niterói? Não acredito. Passa o contato e pede pra ele te mandar via Sedex. Eu não tô brincando. Me chama na DM que eu vou te indicar a pessoa de Brasília. Inclusive, tenho várias indicações de Brasília de cookie, tá? Eu acho que tem os cookies da Taiperu. Não sei, mas eu sigo pessoas de Brasília, eu sei lugares de cookie. Me chama na DM, Miriam, que eu te passo. Obrigada, gente. Vou fechar aqui. Ótimo final de quarta pra vocês. Espero vocês todos dia 3/6, sexta-feira, pra nossa terceira aula, tá? Que vai ser sobre forno, descanso, como assar seus cookies, tudo isso e utensílios, tá? Eu vou avisar aqui, vai estar no grupo. Um beijo grande, tchau, tchau. Opa, vem, Miriam, vai ser um prazer. Vai ser um prazer você provar os cookies. Se vier, mas me chama, eu quero te indicar os cookies pra você poder provar, tá? Que realmente são bons, eu quero muito provar os doces dela e eu moro aqui em Niterói e não posso. Então, né? Entendo. Gente, vou encerrar aqui, tá? Um beijo. Boa noite. Oi, Daniela, a gente tá terminando aqui a nossa aula. Você pode assistir daqui a pouquinho assim que eu fizer o upload. E a aula 1 também tá disponível. Se você não tá inscrita, se inscreve no link da bio pra você poder não perder nada do evento, tá? Gente, obrigada. Muito obrigada, Miriam. Um prazer. Tchau, tchau, beijão. Boa noite.